Olá, amigos. Muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje, nessa manhã de domingo, para dar continuidade ao estudo da série psicológica na obra O Homem Integral, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Sou Patrícia Lins e eis aqui o nosso amigo Robson Cunha. Bom dia, Robson. Bom dia, Patrícia. É gratificante estar aqui mais uma vez. Vamos refletir um pouquinho, né, sobre esse tema que Joana nos traz. Muito bom. Só falar com todo mundo. Bom dia a todos que chegaram desde cedo. Maria, muito bom dia, seja bem-vinda. Robson, Maria disse que foi fazer um café, porque esse capítulo está de queimar as pestanas. Eu já fiz o meu, viu, Maria? Tchim, tchim. Gildete, muito bom dia, seja bem-vinda. Cláudio Ferrari, muito bom dia, que seja um domingo de aprendizado, que assim seja. Marcos Ribeiro, muito bom dia, bem-vindo também. Então, gente, como a gente sempre fala, né, a gente começou esse estudo no primeiro domingo do ano, e aí a gente vai percorrer aqui os domingos capítulo a capítulo. Não é nosso propósito fazer um curso teórico, né, sobre a formação de psicologia, de psicanálise. O link da obra, ele se encontra na descrição desse vídeo, para quem porventura ainda não leu, possa consultar, que a gente também não se preocupa em fazer análise, intervenção, né, psicoterapia de grupo, mas o nosso propósito é estudar a psicologia espírita, o estudo do espírito, né, convidando a todos, inclusive a nós mesmos, para o nosso amadurecimento psicológico, para a nossa evolução, com temas que permeiam nada mais do que o estudo também da filosofia moral do Evangelho, né, que estão aí baseados sobre as bases onde se edifica a própria psicologia espírita. Então, antes que nós possamos começar, vamos fazer a nossa prece. Você gostaria, Robson, de fazer a prece inicial? Por favor. Pedimos a vós, Senhor Jesus, que nos permita o contato com os espíritos que nos são simpáticos e simpáticos ao tema, à proposta, aqueles que abraçam também a psique, a psicologia profunda de Joana de Ângeles, e que nos inspirem, nos intuam sob a sua autorização, para que possamos, Senhor, aprender a nos conhecer, a termos coragem de olharmos para nós mesmos e seguir o caminho que leva a Ti. Dai-nos a vossa divina proteção, o vosso amparo, e misericordiosamente segura as nossas mãos e sustenta-nos por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. A Denilze que também chegou, bom dia, seja bem-vinda, Denilze. Então, meus amigos, para hoje está destinado o trabalho sobre o capítulo 2, que em versões mais antigas da obra O Homem Integral, em edições anteriores, era um subcapítulo, digamos assim, de fatores de perturbação. E nas versões mais novas, vocês podem encontrar no capítulo 2, sobre rotina. É interessante a sabedoria dos espíritos superiores com respeito ao emprego das palavras. O vocabulário da língua portuguesa, ele é muito rico, e cada palavra tem um sentido muito especial. Então, por exemplo, Joana emprega rotina e não disciplina, por exemplo, né? A disciplina tem um sentido mais voltado para a ordem, uma conduta regular, que seja estabelecida de acordo com uma lógica. A rotina, entretanto, já tem em si um significado relacionado a certa repetição de padrões, fazer sempre a mesma coisa do mesmo modo. E nesse ponto, a gente acaba entrando, né, enveredando pela rotina,
em algo que se transforma em automático e, sob o ponto de vista prejudicial, negativo, esse automatismo pode nos levar justamente a sobreelevar a lógica. Então, quando a gente trabalha, né, com o pensamento racional, sempre se questionando por que a gente faz o que faz, em geral, a gente tem uma forma mais clara, mais fácil de contestar aquilo que nos acontece, a forma como nós reagimos a determinados comportamentos, como nós nos comportamos, e isso também ajuda ao autoconhecimento. No momento que a gente entra num ritmo automático, a gente acaba se perdendo e se tornando, inclusive, mais sugestionável, mais influenciado, como Jesus dizia, os cegos que guiam outros cegos e que se permitem ser guiados por eles. E o interessante é que logo no início, né, nas primeiras linhas do capítulo, Joana consegue ter um poder de síntese extraordinário e ela faz quase que um estudo antropológico de como o ser humano se posicionou ao longo dos séculos. Da leitura, a gente consegue depreender, por exemplo, que no século XVIII, com uma economia muito baseada ainda na agricultura e em tráfegos comerciais, a gente tinha uma sociedade muito mais estratificada. Ainda hoje o é, mas naquela época era muito mais dominada por grupos privilegiados. Aí nós passamos pelo século XIX, em que houve uma ascensão da burguesia, grupos de ricos comerciantes, de industriários, de bancários, e aliada a isso, uma forte repressão emocional. É como se houvesse desde aquela época o apogeu da inteligência e da razão e a supressão das emoções, como se fossem coisas diferentes e que pudessem ser dissociadas. Aí a gente tem, por exemplo, o fenômeno das histéricas, né, que convulsionavam, tinham paralisias, na verdade por demandas emocionais não equacionadas. Ao lado disso, começa a ter um esforço capitalista por transformar esse homem numa peça de um mercado voltado para a produção. E isso, é lógico, mesmo dentro do ambiente profissional, repercutiu na vida pessoal das criaturas, porque nós somos uma coisa só, né? É muito difícil da gente viver isso durante várias horas do nosso dia no trabalho e chegar em casa ter um comportamento diferente. Então a repercussão é que no século XX, esse poder político crescido, a elite urbana, essa apologia a uma vida de trabalho e sacrifício, acabou deixando aquelas reflexões mais existenciais, né, aquela felicidade tão esperada lá para o fim da vida, quando a gente pudesse, enfim, descansar e pudesse pausar esse ritmo frenético do trabalho ao longo de toda uma existência. E como isso é insuportável, a gente acabou buscando gratificações substitutivas para suportar esse tipo de dor. E aí vem a sociedade do consumo. Então, desde o final do século XIX, início do século XX, aumentou-se essa noção individualista, né, objetificada pelo mercado, unida aos avanços tecnológicos, que são conquistas civilizatórias, mas colocando a felicidade como uma destinação final que nem sempre vinha. Até culminar no nosso século, no século XXI, marcada por um poder político, pela sociedade do desempenho, que é esse individualismo levado ao seu apogeu, e uma ideia de coletividade um tanto quanto deturpada. É interessante que Joana fala do coletivismo não no sentido de solidariedade, mas a noção de grupos, como se a gente fizesse parte de bolhas, em que a gente encastelasse cada vez mais, né, o nosso ego, a nossa individualidade, em detrimento do todo. Então, talvez o grande equívoco durante todos esses séculos tenha sido acreditar que a supremacia da razão fosse dada pela, digamos assim, pelo aniquilamento das emoções, quando na verdade eles fazem parte de dois termos de uma mesma equação. E isso acaba gerando todas as repercussões que a gente vê. Índice alarmante de transtornos de personalidade, transtornos psiquiátricos, alienações, depressão, índice alarmante de suicídios, porque
tudo sintoma, né? Enquanto o sofrimento psíquico também é resultado do sintoma social, do que a gente faz e repercute na conjuntura em que a gente está. Robson, fica à vontade. Então, Patrícia, esse preâmbulo foi muito interessante para que a gente possa perceber a proposta que Joana traz nesse capítulo de iluminar um contraste, né? Que é polarizado pelo que ela chama de competitivismo doentio e rotina degradante ou acomodação. Então vejamos que nós temos aí dois polos, né? Ou simplesmente seguimos como sujeito de uma manada e nos deixamos embevecer por todas as propostas que nos chegam, porque o sistema não nos vê humanos, muito menos humanos psíquicos, jamais. O mundo não nos vê assim. O mundo vê dois em nós. Aquele que produz capital, aquele que tem valor relativo à sua capacidade de produzir e à sua capacidade de consumir. Ponto. O mundo nos vê assim, né? Então, ele nos chama à produção e exaure o ser humano numa proposta de maximização daquilo que pode ser produzido. E também sorri e diz, olha que bonitinho, né? Isso pode ser seu, né? E como Patrícia maravilhosamente traz, nós somos movidos por uma necessidade de prazer ou por uma tendência a fugir do desprazer. E quando a gente vê essa coisa bonitinha, né? A gente não consegue fazer uma relação entre o que eu investi de mim na produção com aquilo que me encanta e que eu vou comprar. E observe que esse prazer é o prazer mais próximo, mais fácil. A gente não precisa nem sair daqui muitas vezes, a gente faz uma conexão aqui, a gente tem um pedido e recebe aquilo que a sociedade tem de mais novo. E aí traz o que Joana também fala a respeito de coletivismo. Esse sufixo ismo, ele denota uma patologia, né? Então, assim, esse coletivismo é exatamente uma massificação de padrões que nos são exigidos para que sejamos aceitos. Olha que coisa impressionante. Descobriram que o ser humano tem uma necessidade de aceitação. É da natureza humana. Nós temos o nosso humor rebaixado, nós deprimimos quando percebemos ou quando nos sentimos não pertencentes, não aceitos, não recebidos no grupo. Então, o que o sistema faz? Né? Ele traz exatamente aquilo que há de mais novo, desenvolve opiniões, estende essas opiniões, floreia essas opiniões para que as pessoas literalmente se encantem e abracem o modismo. Né? Olha o outro ismo aí. Né? E nós vamos pelo modismo. Agora, uma coisa é muito clara, e vamos simplificar aqui, também de uma forma até extrema. Tudo isso está fora da gente. A gente precisa observar isso. Tudo está fora, tudo está fora. Tudo me chega pelos captadores da realidade externa, pelos nossos canais sensórios. Então, assim, a gente pode até, de uma forma reducionista, alguém haverá de dizer, e simplista, a gente pergunta, o que está fora de Deus, né? Será que o que é de Deus não é o que está dentro de mim? E será o Deus que está dentro de mim não me basta?
Será que realmente eu tenho que enveredar por essa onda de consumo, por essa relação que produz neurose? Porque na medida em que eu posso, eu tenho prazer, eu me satisfaço, mas na medida em que eu posso e me satisfaço, eu contribuo com uma exclusão daqueles que não podem, daqueles que não se encaixam, daqueles que não acessam. Né? Hoje a gente não fala mais em pobreza, hoje a gente fala no mundo de excluídos, né? E que, pasme, quando a gente vai olhar para esse mundo de excluídos, eles têm origem em diversas classes sociais, né? Até mesmo das classes sociais mais abastadas. Olhando pela perspectiva espírita, digamos que essa queda de uma classe social mais abastada para os rincões da pobreza e da exclusão, ela tem um sentido qualquer. Né? Nós sabemos que o mau uso daquilo que recebemos, né, nos é imposto o cerceamento para que experimentemos, olha a experiência evolutiva aí, uma situação de não ter, de não dispor, de não poder. E a gente não lida muito bem com essas quedas. Né? Então, quando é o que Patrícia também traz, muito belamente, quando ela traz o termo de rotina, ela traz como repetição de padrão. Aquele padrão acomodado, que ou por um mecanismo ou uma proposta de defesa, sabe de uma, eu não sei se entrando nesse coletivismo eu vou ter sucesso, eu vou conseguir, eu vou conquistar, né? Eu vou ser percebido, visto, empregado. Eu fico na minha. E simplesmente espero que a vida, né, transcorra, e eu repito aquele padrão, acordo, faço a higiene de jejum, vou para o trabalho, passo no centro, volto para casa, durmo, não cresço. Nós estamos aqui para o crescimento, nós estamos aqui com uma oportunidade de transformação. Transformação daquele espírito que veio para o que irá, né? Ele precisa sem neurose, na paz, muito amorosamente, com alto perdão, com alto amor, sem culpabilização, mas também sem vitimização. Esse espírito precisa voltar um pouquinho melhor, né? Um pouquinho melhor. Esse pouquinho melhor não passa pela rotina que Joana traz. E eu preciso olhar para mim, eu preciso me fazer umas perguntinhas, né? O que eu estou fazendo aqui? Como eu estou fazendo aqui aquilo que eu estou fazendo aqui? Né? Quais são os valores que isso me agrega? De que forma cresço? Como estou me relacionando com as pessoas? Como eu estou me relacionando comigo mesmo? Quem eu fui, quem eu sou. Também uma conversa muito harmoniosa, naqueles momentos que a gente não tem ninguém para conversar e a gente se chama, sabe? Ei, meu outro eu, vamos trocar umas ideias aqui, né? Vamos tomar um café, como diz. A gente precisa chamar a gente mesmo para tomar um café. Isso é legal, como diz Maria, né? E aí a gente vai conversar, né? Poxa, quem eu fui, como é que eu sou, o que é que eu faço? Aquela proposta de Santo Agostinho, na questão 919, sempre oportuna e sempre bem-vinda, né? Ele propõe ali um checklist muito interessante, né? Para eu entrar em contato comigo mesmo, né? Então, assim, são essas introspecções que vão nos permitir enxergar aonde eu estou nessa polaridade do competitivismo doentio ou da rotina degradante, paralisante, mas também aí eu preciso trazer uma coisa, uma particularidade, que é o meio. Porque tem coisas belas. Eu sou apaixonado pela natureza humana e observo isso. O sujeito se vê nessa rotina degradante e não se conforma. Ele não se conforma.
não estou feliz, não está legal, sabe? Não sei o que está acontecendo, mas parece que isso não é para mim. A gente vê jovens hoje, e também Joana fala isso, né? Que nós somos direcionados, não é Joana, me perdoe, mas é Jung, da psicologia analítica, referenciado por Joana, que muitas vezes a vida não vivida dos pais é imposta aos filhos para que eles as vivam. E hoje a gente vê muitos jovens também numa proposta que aí sim, veneranda, é seu, né? Da transgressão. É preciso que eu faça essa avaliação, e ao me perceber nessa rotina degradante, e essa rotina degradante, muitas vezes, eu não saio dela porque não acredito em mim. E eu não acredito em mim porque eu me modelei para ser aquele que eu não sou, mas que os outros, muitas vezes os nossos pais, querem que eu seja. Então, assim, nós somos atores sociais, mas olha, sem script, a gente não representa bem no palco da vida, né? Então, assim, os meus pais, a sociedade, a coletividade, quer que eu consuma, quer que eu tenha, e não me induz a ser. E eu me distancio do ser. E vou ter, né? E vou fazer aquilo que honra os meus pais, que agrada aos meus pais naquela vida que eles não viveram. Então, eu estou dissociado de mim mesmo. Eu não me encontro. E me vejo num gap. Cadê eu? Né? Cadê eu? Aí é que o sujeito se inquieta e cai a ficha, né? Não tá legal. Eu não estou cumprindo a minha essência, esse conflito existencial que muitos passam, e até famosos que largam, olha, nem distratam, né? Abandonam suas riquezas e vão aí para os porões da pobreza lá na África, né, na Amazônia. Nós temos muita gente famosa que simplesmente ganhava em dólar, tinha tudo que o dinheiro podia trazer, mas faltava alguma coisa. Então, é exatamente a vocação do Espírito que vai fazer com que a gente transgrida, mas somente se olharmos para ela. O que é que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? Missão e propósito são duas palavrinhas convidativas para aquele café comigo mesmo, sabe? Qual é a minha missão? O que é que faz brilhar meus olhos? O que é que eu quero fazer, né? E o propósito é o porquê eu vou fazer aquilo que faz brilhar os meus olhos. Por quê? Qual é o motivo? Qual é a razão que me fará fazer aquilo que eu quero fazer, aquilo que é meu, né? Então, Joana traz o competitivismo doentio, né? Que a gente, como temos um instinto manada, a gente vai para esse competitivismo. Quando eu não me encontro capacitado para me adequar a essa proposta, eu simplesmente entro numa repetição, no bloqueio, numa paralisia que Joana traz como rotina degradante, até que eu transgrida, né? Até que eu não aceite isso, me entenda filho de Deus, com um potencial imenso, com todos os recursos necessários para seguir a minha vocação. O que acontece? A primeira coisa que acontece é que o meu sorriso abre. O mundo vai continuar do mesmo jeito, as pessoas do mesmo jeito, as situações do mesmo jeito, mas eu modifico. Eu não sei se faz algum sentido, Patrícia, mas a gente pode talvez tirar um pouquinho disso dessa fala de Joana. Perfeito, muito sentido, Robson. E é interessante você falar desse café que a gente chama, né, a nós mesmos para tomar conosco, porque há muitos, digamos assim, muitas pessoas que se arvoram a definir os propósitos ou ajudar os outros a definir os seus propósitos e as suas missões. Mas parece que isso tem mais a ver com um percurso pessoal de autodescoberta, mesmo que seja eventualmente intermediado por um outro, mas sem essa reflexão íntima, né, daquilo que passa pela nossa sociedade como aparentemente irrelevante, que são a influência, principalmente das nossas emoções nas tomadas de decisões, fica praticamente impraticável da gente obter essa tão buscada, né, tão
estimada felicidade. Tem uma obra de Freud, O Mal-Estar na Civilização, que ele fala que a felicidade é um caminho individual, né? Algo que Joana reitera, corrobora, e sem esse percurso próprio, como discernir, né, a nossa própria felicidade? E aí o resultado, digamos assim, dessa baixa procura de nós mesmos, se dá através de certas expressões comportamentais que a instrutora coloca nesse capítulo. Aí ela começa a citar, né, desde comportamentos extravagantes, porque a necessidade, como Robson bem trouxe, de ser aceito, né, de ser validado, às vezes de não falar e querer que as outras pessoas adivinhem as nossas necessidades. Então, o nosso autodesconhecimento é tão gritante a ponto da gente querer alguém que nos salve de nós mesmos. E nessa, digamos assim, nessa luta pelo destaque, né, por buscar sempre esse prazer de ser visto, né, que tem a ver um pouco com exibicionismo, com prazer escópico, a gente acaba tendo comportamentos de chocar, em busca daqueles minutos singulares de fama. E alguns, infelizmente, acabam destoando para o ridículo, né, comportamentos um tanto quanto fanáticos, hipócritas, né, de preocupar-se em ostentar uma falsa moral, que na verdade é não aceitar que nós somos. Então, o trabalho de autoconhecimento, de despertar, de evolução, ele não consiste da gente ostentar para nós mesmos uma máscara que a gente impunha nas relações interpessoais, porque essa persona é importante para que a gente possa exercer os nossos papéis em diferentes lugares. Mas quando nós estamos perante nós mesmos, será que a gente mantém essa máscara, essa falsa moral? Se isso ocorrer e a gente começar a se afeiçoar demais àquilo que a gente aparenta ser, a gente corre o risco de culminar na desagregação psíquica, que é também o que Joana de Ângeles faz. Como se a gente fosse, aos poucos, né, se despersonalizando, fugindo daquele teor essencial que nós somos. Esquecendo que o Espiritismo nos mostra que nós somos espíritos imortais, em busca desse despertar e do desenvolver das virtudes que se encontram como potenciais da alma, ainda em germe, para serem desabrochadas. E chega um tempo, né, o tempo talvez que anteceda essa transgressão que Robson traz, que é o tempo da insuportabilidade do sofrimento. Então, antes de chegar nesse ponto culminante, a gente já tentou várias estratégias, fugas, mecanismos de evasão da responsabilidade, omissão, né, de se posicionar, não sabendo que ficar em cima do muro já é uma decisão que a gente toma, desenvolvimento de fobias, né, medo de estar no meio entre outras pessoas, medo de se expor, medo de mostrar a sua própria realidade, de mostrar a sua própria natureza, somatizações, quantas doenças psicossomáticas a gente não tem catalogado ainda hoje, né? Resultado, principalmente, dessa grave repressão que nós tivemos. Vixe, eu acho que a Robson caiu, mas já já ele volta. E continuando um pouco, gente, até para aguardar a Robson voltar, como ele mesmo trouxe também, né, que Joana reitera essa massificação, comportamento mesmista, né, a superexposição das pessoas, das personalidades, a hipersexualização, que tem a ver um pouco também com essa objetificação do ser humano, né, nas redes sociais, principalmente por conta dos jovens. Os jovens que, especialmente nesse período, se sentem, por vezes, um pouco perdidos. Oi, Robson. Você caiu, mas voltou, né? Que bom. Isso. Então, só terminando aqui um pouco o raciocínio, a gente vê então que esse avanço científico parece não ter acompanhado o desenvolvimento ético. E talvez esteja aí a causa principal do sofrimento psíquico, né? Esse desenvolvimento ético, esse desenvolvimento espiritual, né, do próprio ser imortal,
acaba se defrontando com doutrinas que ainda hoje têm ressonância, como, por exemplo, o niilismo. O niilismo, ele prega a falta de sentido. É uma ideia de que no fim há o nada, que não há recompensas futuras, que, portanto, a gente não deve passar por uma vida de privação e sacrifício, porque no final a gente não vai encontrar, no fim do arco-íris, aquele potinho de ouro. Uma ideia completamente deturpada em relação a convicções como misericórdia, né, como paciência, como abnegação, como devotamento. E daí o niilismo começa a estabelecer uma série de conceitos éticos próprios, se a gente pode utilizar essa expressão, de como viver nesse mundo consumista, fruindo do prazer, sem necessariamente responsabilizar os indivíduos por essa tomada de atitude. Então, convicções como essa têm dado ensejo, por exemplo, a uma vida em comum completamente conturbada, com a presença de guerras, de miséria, o alastrar do medo, da ansiedade, da violência, como se fosse uma luta ferrenha do homem contra si mesmo, mas sem perceber esse movimento, lançando o outro contra o seu adversário. O que retrata uma profunda insegurança emocional, porque nesse competitivismo, em que a gente digamos assim, se compromete a ter o máximo desempenho, ultrapassando os nossos próprios limites, a gente se violenta. E aí a gente não entende porque se sente tão desmotivado, apático, cansado, sem entusiasmo, por conta de uma vida rotineira, no sentido pernicioso, no sentido degradante do termo, uma vida neurotizante. A neurose, enquanto sofrimento psíquico, ela é um pouco resultado também da nossa vida que passa por uma certa castração. A gente não pode realizar todos os prazeres que teríamos vontade. E um sentimento inconsciente de ameaça, que algo pode acontecer que pode coartar a nossa liberdade. Mas dentro desse contexto inclusive trazido por essa cultura perversa, essa cultura objetificadora, essa cultura que cria falsas necessidades para a gente, às vezes a gente tem até, digamos assim, que se cuidar, que vigiar, porque quando a gente navega nas redes sociais, é tanto link patrocinado de coisas extraordinárias que estão dizendo para a gente que a gente precisa ter aquilo, que a gente vai se sentir feliz com aquilo, porque a gente vai ser mais completo com aquilo, e nós mesmos desconhecíamos essas necessidades que em si mesmas são falsas. Então é importante que a gente pause esse ritmo caudaloso, analise, né, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos e o conteúdo que nós estamos consumindo nessa sociedade, né? Robson? Então, o niilismo, pegando um gancho, é uma proposta a permanecermos no fútil, né? É um convite a permanecermos naquilo que nos é mais fácil, porquanto tira a preciosidade do esforço de nos transformarmos. Transformação não é algo sem dor, né? Não é algo que... A transformação que me é necessária, ela invariavelmente será transformadora se me tirar da zona de conforto. Aquela zona em que me é familiar, né? Eu conheço, eu sei como será o dia seguinte. Ponto. Melhor dos mundos, sabe? Melhor dos mundos. Agora, para que eu me transforme, eu preciso entender que eu sou criatura de um Criador que me fez a sua imagem e perfeição. Eu preciso sorrir o sorriso de quem tem a fé, de quem confia e sabe que se me mandaram para aqui, para um enfrentamento de um conjunto de situações, me mandaram com todos os recursos necessários para ter êxito, porque o Pai não me mandaria para um processo reencarnatório para sucumbir,
né? Derrotado eu já estava. Ele me autorizou a vir para uma situação melhor, não sem esforço. Não sem esforço. Né? Então, esse esforço, ele nos tira da zona de conforto. Agora, é uma opção, é uma escolha. É uma escolha. Ou eu permaneço naquilo que me é familiar, ou eu vou para o novo. Né? Porque aquilo que me é familiar, eu já tenho, já é meu, já está em mim. E muitas vezes, isso que eu já tenho, que é meu, já está em mim, não me satisfaz. Eu não sei o que é, mas está me faltando alguma coisa. Porque nós estamos aqui para nos tornarmos um outro. Não passivamente, por um processo cirúrgico modificado por alguém. Eu costumo dizer, só modifica, só muda o ser humano o cirurgião plástico, com todo respeito a eles, né? Mas eles estão armados e simplesmente nós estamos sedados. Agora, a mudança que nós precisamos nesse processo de transformação e que ao finalzinho Joana traz, é que Jesus nos instiga, nos convida e nos ampara a darmos passos mais largos, é para sairmos da situação de conforto. Porque a própria Joana também diz em sua obra que nós não estamos, nos lembra, né? Que nós não estamos numa colônia de férias. Não, não agora, né? E não estaremos, porque assim vai ser tão prazeroso ajudar o outro que a gente não vai, enquanto espírito mais elevado, querer parar. Muitas vezes nós já não queremos hoje, olha só, no segundo mundo da escala evolutiva, né? Nós nos propomos, nós nos doamos, e quando vimos uma lágrima transformada em sorriso, a gente não quer mais parar. Imagina um espírito puro. E olha que nós somos cheios de imperfeições, de egoísmo, de vaidade, né? De tanta coisa aí que não presta, mas que se permanecermos nessa rotina degradante, a gente continua com tudo isso e vai levar tudo isso de volta. E se essa fase que nós estamos passando não foi bastante para tirarmos algumas coisinhas que precisaríamos deixar aqui, nós viremos na próxima com um grau mais elevado de dificuldade. Eu não quero desestimular ninguém, né? Porque assim, porque precisa sair. Simples, simples assim, né? Então, essa proposta de olharmos para o que eu estou fazendo aqui, que caminho eu estou seguindo, isso é extremamente necessário para um aproveitamento do processo reencarnatório. Né? Muitos de nós, é triste ver, e nós vemos, pessoas já na idade adulta, ingressando na idade adulta, saindo da juventude para a idade adulta, ainda seguindo as imposições, né? E percebe a angústia, não sei o que sinto. Alguém essa semana me disse, Robson, eu não queria vir, não vou entrar em detalhes, mas eu vim. Eu não queria vir, mas eu não tinha condições de negar, e simplesmente o meu corpo veio e o meu espírito não ficou. Ele seguiu outro rumo, eu não sei onde ele está. A gente usa essa metáforazinha assim, mas eu acredito que seja inimaginável o que essa fala aqui, que foi real, possa nos fazer sentir a dor da angústia que esse sujeito está vivendo, né? Porque ele está contrariando a si mesmo. E dói mais contrariar-se a si mesmo do que seguir a nossa vocação espiritual. Eu costumo dizer assim, vamos lá, vamos pegar Einstein, que deu uma contribuição fascinante à humanidade com 56 anos de idade. Eu tenho 59, não digo a ninguém, não espalhe. Mas assim, ninguém me conhece, né? A humanidade conhece Einstein até hoje. Então, por que essa contribuição fascinante? Eu trago Einstein emblematicamente por todos os outros para a humanidade, se não pela vocação.
As pessoas hoje procuram caminhos ortodoxos do concurso público, do emprego com a carteira assinada, porque isso também eu vejo como assim uma rotinização degradante, porque eu vou para aquilo que me é mais cômodo, porque não acredito em mim, né? E uma coisa é preciso ser dita aqui: se a gente tiver a proposta de não seguir esse coletivismo doentio e não quisermos permanecer nessa rotina degradante, eu vou dizer, tudo que quando fizermos o que o Espírito veio para fazer, tocarmos, vira ouro. Sabe? Então, hoje, não é mais currículo. Hoje, não é mais, especializações de formações. Hoje é vocação, é aquilo que o meu espírito veio aqui para fazer. O sucesso de Einstein e de tantos outros é porque eles não se violentaram, né? Eles deram um curso. E não foi assim, simplesmente famoso, rico, durante todo o tempo, com todos os recursos, não. Né? Foram portadores de uma resiliência que as sucessivas encarnações os ensinou, porque construíram o que construíram sem os recursos necessários, porque não os tinham. Eles estavam produzindo coisas novas, e para produzir coisas novas, eu contava com aquilo que eu não tinha. Né? Então, assim, porque se já tivesse, qualquer um faria, né? Então, é preciso que a gente faça essa reflexão, essa conversa com a gente, para que a gente possa desenvolver o autoconhecimento, conhecer-se. Conhecer-se. Quando a gente se lamenta por não ser aceito, quando a gente se lamenta, se magoa, se entristece, se deprime muitas vezes, porque não fomos aceitos do jeito que nos apresentamos, não é o outro que nos rejeita, que é o culpado, o responsável por aquela minha dor. Eu acho que nós estamos distantes de nos aceitarmos do jeito que somos, porque quando nos afirmamos, e também é uma proposta que Joana traz, de primeiro nos afirmarmos. Já ouviu falar de políticas afirmativas? É o contrário daquilo que o senso comum muitas vezes impõe aos governos, né? Então, vamos fazer de conta que não existem deficientes, vamos fazer de conta que não existem pobres, não existem, sabe? Então, eu preciso me afirmar do jeito que sou para viver, né? Se eu sou imperfeito, eu me afirmo como imperfeito, tenho plena consciência disso. Então, aquilo que vem do outro já não me afeta mais. Não digo que não fui afetado outrora, né? Mas não me afeta mais porque sou imperfeito. E tem uma parodiazinha que diz assim: olha, quando você for falar de mim, me chame que eu tenho muita coisa a meu respeito que você não sabe, que vai ser interessante. Né? A gente precisa lidar muito bem com isso. Você quer mais imperfeições para ter mais alimento, né? Para nutrir a sua, sabe? Me liga, eu tenho o máximo prazer de lhe dizer quem eu fui. Tranquilamente, eu lido muito bem comigo, né? Então, assim, nós temos a maioridade espiritual, mas a maturidade espiritual nós ainda não temos, né? Porque não confiamos. Nós estamos aqui com um propósito, nós estamos aqui com uma missão, que não é só de reencarnar e nos tornar um pouquinho melhores, não. Porque, assim, nós temos essa construção de nós mesmos, mas essa construção de nós mesmos precisa ajudar na construção da coletividade. E essa coletividade nos espera. Essa coletividade nos espera. Mas, Robson, como? É pelo YouTube, é pelo Face, é pelas lives do Instagram? Não, é me melhorando, me tornando melhor e me entregando para o outro um pouco melhor. Simples assim, né? É saindo dessa paralisia, né, que me incomoda. Alguém me diz assim: Robson, sabe de uma, eu me vejo mais seletivo, mas ficaremos mesmo,
Não tem jeito. Não tem jeito. Nós não vamos desprezar porque não é de Deus. Nós não vamos afastar, rejeitar as pessoas que não acompanham esse desenvolvimento espiritual e moral. Não vamos. Nós vamos amparar, acolher e compreender. Mas nos tornamos seletivos. Mas não é uma seletividade por egocentrismo. O mundo gira em torno de mim e todos estão ao meu serviço. Não é por isso. Não é por vaidade, não é por orgulho, né? É por autodesenvolvimento. Tranquilamente, sem culpa, né? Então, nos autodesenvolvendo, nós seremos um que quando for o momento, o tempo do outro, ele olha e se encanta, e busca, e segue. Percebe como a gente ajuda a coletividade a também se desenvolver? Eu não sei, Paty, se faz algum sentido, eu costumo perguntar, só para ter um feedback e saber se eu mudo até mesmo essas construções, mas nós precisamos nos melhorar e não para aí, né? Nós temos que ajudar essa coletividade, e a melhor forma é nos ajudando a nós mesmos. Sem dúvida. Inclusive, fui colocando aí na tela, Robson, o pessoal tem gostado, né? Entendido, pelo ao que parece, e aprovado esses pensamentos. Você falava sobre o concurso, né? Sobre essas carreiras, digamos assim, pré-formatadas, né? É lógico que a gente sabe que, assim, há muita dedicação, anos de estudo, mas eu entendo, né, o sentido do tipo, da gente não comprar o sonho dos outros, né? Que muitas vezes a gente acha que a nossa felicidade está nisso, num cargo, numa profissão, num exercício profissional que é reconhecido, que é aplaudido, que é ovacionado, mas com o qual a gente mesmo não se identifica, né? Luiz até coloca um trecho de uma outra obra muito boa também, que é Pensamento e Vida, de Emmanuel. Se eu não me engano, esse trecho está no capítulo, me corrija aí, viu, Luísa? No capítulo chamado Hábito, que Emmanuel vai dizer: o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Vivemos quase que à maneira de embarcações, ao gosto da correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos. Aí daí a gente poderia depreender que o hábito é em si mesmo neutro, ou seja, assim como a gente pode, digamos assim, tornar hábito aquela nossa vida rotineira e estafante, a gente também pode desenvolver hábitos mentais edificantes, o que Joana, inclusive, traz nessa obra, né? Que ela vai explicar o comodismo que enferruja e entrava o crescimento pode dar lugar à espontaneidade, à criatividade, a ser mais nós mesmos, né? Assumir nossa natureza, como Robson trouxe. O automatismo da mente, que permanece ou prefere assim permanecer na sua zona de conforto, por conta da aparente segurança, pode dar lugar aos desafios. Quantas pessoas que lá, digamos assim, que para outras seria o fim da linha, né? Mas que estão recomeçando a sua vida aos 70, aos 80, aos 90 anos, realizando sonhos de aprender a dirigir, de dançar, de namorar, né? De voltar a se relacionar afetivamente com outra pessoa, de se descobrir, né? De pintar, enfim, de, de reformular sua própria existência e as suas vocações, né? Porque a gente tem uma grande força e que algumas ciências, vamos chamar assim, que algumas teorias chamam como pulsões, e que o próprio espiritismo entende como a força psíquica do espírito. Então, a gente tem uma força que nos mobiliza, a busca do desejo, a busca da realização daquilo que é o nosso prazer. E muitas vezes a gente estaciona naquilo que é mais raso, daí gerando esses hábitos perniciosos e degradantes. Então, por que não optar, né? Não direcionar essa nossa força psíquica para leituras edificantes, conversas salutares, lazeres que sejam revitalizantes? Porque Joana traz, por exemplo, a figura das viagens, né?
A gente trabalha o ano todo, né, com aquela carga pesada de trabalho, se dedica, se angustia para chegar no final do ano fazer aquela viagem dos sonhos. Aí a gente vai para aqueles destinos que quase sempre são bastante conhecidos, né, Europa e afins, excelente, né, um paraíso na Terra. Mas às vezes a gente não está aproveitando a experiência em si. Aí a gente vai, fotografa a cidade toda, né, faz muitos selfies, muitos vídeos, e quando volta, se regozija em mostrar aos amigos não o quanto a gente foi feliz, mas o quanto eles foram infelizes de não estar no mesmo lugar que a gente foi. Então, o lazer revitalizante é aquelas pequenas pausas que a gente dá de acordo com as nossas possibilidades, seja aqui, seja na Europa, né? Que a gente consegue se apropriar daquele momento com qualidade, para que a gente possa reabastecer as nossas energias, para que a gente possa apreciar a natureza, apreciar a nossa própria existência, porque até um trabalho, se é um trabalho enobrecedor, pode funcionar como lazer revitalizante. Joana utiliza muito essa ideia em outras obras, dizendo que na Terra dorme-se demais, e que a alternância de atividades poderia proporcionar esse prazer e essa satisfação, né, que a gente busca em coisas que podem, ao invés de nos reabastecer, nos estafar. E aí, se a gente não toma cuidado com isso, acaba resvalando no vazio existencial, nesse profundo sentimento de solidão, não obstante nós estejamos acompanhados, né, por muitas pessoas, pela nuvem de testemunhas, como o apóstolo Paulo dizia. E um outro aspecto interessante é que o fato da gente ter uma vida muito rotineira, para a gente modificar isso, no exemplo que o Robson trouxe, né, dessa pessoa que falou que o corpo foi, mas o espírito não acompanhou, para a gente modificar essa estrutura, isso vai demandar muita força, muita coragem moral, muito desejo de vencer a si mesmo. Porque a preguiça, o conformismo, a frustração, essas rotinas nas quais a gente se encastela, para a gente sair, a gente vai se sentir muito irritado. É como se a gente sentisse, digamos assim, menos desprazer permanecendo naquele lugar, como uma apologia mesmo à inação e à paralisia. Mas estamos em tempo de modificar tudo isso, né, Robson? Exatamente, Paty. Eu vou trazer alguns pontos aqui. Quando eu trouxe a figura do concurso, eu vou trazer também a do casamento, e outras tantas, porque assim, ó, essa rotina degradante, adoecedora, neurotizante, que distancia eu de mim mesmo, ela está em todas as áreas da vida. A gente faz o concurso para um serviço público, nada contra. Nada contra. Porque nós estamos atendendo também ao nosso inconsciente, né? Que quer dar segurança, que está trabalhando para nos colocar em situações confortáveis para sobrevivermos, para nos nutrirmos, nos vestirmos, nos alimentarmos. Nada contra. Agora, não é raro nos depararmos com situações daqueles que fizeram escolhas, quando a escolha é do próprio sujeito, olha, é pelo serviço público que eu me encanto, e eu tenho certeza que lá eu vou transformar, eu vou modificar, eu vou levar as minhas competências, as minhas habilidades, os meus conhecimentos, sabe? E é pelas vias do serviço público que eu vou atingir a sociedade de alguma forma, mudar o modelo de pensamento, eu vou me levar para lá, né? E o serviço público está assim porque ainda não me tem. Tranquilo, é a praia, é a vibe desse sujeito. Ele vai, sabe, ele vai viver ali. Ele não vai adoecer, ele não está na rotina. Agora, aquele que vai
e que simplesmente bate o carimbo, puxa o papel, bate o carimbo. Eu não sei nem se tem mais carimbo, mas eu acho que tem, porque alguém me reclamou essa semana, né? Então, que tem uma atividade onde ele não cria, ele não intervém, ele só repete, ele só modifica, o espírito está ali dentro do corpo revoltado com o outro eu. Não tem jeito. E isso, como também traz Joana de Ângeles, vai explodir em algum lugar. É como água. A insatisfação do espírito é como água, não adianta conter. Não adianta conter. Né? Vai somatizar de alguma forma, por um comportamento indesejável, por um rebaixamento do humor, por um processo depressivo, né? Por enfermidades. Não tem jeito. Olha, assim, essa proposta de Joana, ela não se reduz somente àquele que trabalha, faz a higiene, acorda, faz a higiene, toma o desejum e simplesmente vai para o trabalho e volta e espera a vida passar. Não, é nas diversas áreas da vida da gente, no casamento também. Eu estou ali, porque o casamento, essa conjugalidade, ela requer uma maturidade, olha só, ela dá a oportunidade aos sujeitos de amadurecerem e, ao mesmo tempo, essa conjugalidade, ela requer sujeitos amadurecidos. E o que é isso? A conjugalidade, o casamento, tem um propósito evolutivo, na medida em que eu estimulo o outro a seguir a sua vocação, a crescer. Eu me desprendo. E o crescimento do outro não me incomoda. Aí eu vou estar maduro. Agora, na medida em que o outro ganha mais do que eu, que o outro está se realizando e eu não estou, que eu estou cedendo e o outro está crescendo, aí não tem maturidade. Mas o propósito da união, da conjugalidade, é de crescimento, é um propósito evolutivo. Eu posso simplesmente trazer a rotina para casa e deixar o outro viver a vida dele. Que conjugalidade é essa? É uma conjugalidade sem mim. Se é que a gente pode dizer que existe uma conjugalidade sem um dos sujeitos, né? Mas a gente está numa relação que a gente pensa que está na relação, mas essa relação sequer existe e eu não estou em relação nenhuma. Porque eu estou na minha individualidade e essa conjugalidade ela não se confirma. Então, assim, vamos para o serviço público, vamos para o concurso, mas também vamos para o empreendimento, vamos buscar aquilo que faz brilhar meus olhos. Tem uma obra de Joana de Ângeles que ela diz: quer saber o que você precisa fazer aqui? Analisa os componentes da tua personalidade, que é o kit para essa reencarnação. Se você trabalhar aquele kit, tá de bom tamanho, né? Tá de bom tamanho. Então, olha o construto da personalidade e vai trabalhando aqueles componentes, né? E esse é um deles. Me deixa, tem um estilo de superação. Eu desisto facilmente das coisas. Aí eu estou contrariando um propósito que ela traz aqui. Jesus nos convida a dar passos mais largos do que aquele que eu estou dando. E naquele café comigo mesmo, eu preciso medir meus passos. Corajosamente, com seriedade. Agora, vamos chamar o nosso outro eu como amigo, não é como opositor, não é como inimigo, não é como amigo. Vem cá, vamos sentar, vamos dar um balanço aqui e ver o que a gente precisa. É de mais fé, sabe? Será que a gente precisa desenvolver um pouco mais a dimensão espiritual? Será que a minha dimensão emocional não está legal e não me dá coragem? Será que a minha autoestima está baixa e eu simplesmente me permito ficar nessa rotina por medo de me expor? Então, são esses assuntos que a gente precisa levar para esse café com a gente mesmo, né? A viagem dos sonhos, Patrícia foi muito feliz. Joana não está criticando quem viaja, não. E olha, o contato o contato do espírito, viu? Com outras culturas é evolutivo. É evolutivo. Agora, quando eu comprar as passagens de uma viagem, eu preciso levar o meu espírito. Poxa, não precisa nem comprar duas passagens. Pelo preço de uma, eu levo o corpo e o espírito. Agora, se pelo preço de uma eu só levar o corpo, eu vou ficar lá tirando. Meu Deus, tem selfies de pessoas
que eu vejo o rosto de costa para uma obra de Rondin. E olhe, quando alguém fica 3 horas sentado diante de uma obra de Rondin, contemplando quem foi, em que época, qual era o contexto, que nuances, que você sai de si, aí a humanidade se inquieta e acha que você está doente, está precisando de um médico, quer que chame um assistente. Não, eu estou contemplativo aqui, eu estou em contato com essa cultura, eu tô comigo mesmo aqui, está tudo bem, muito obrigado. Né? Então veja como é que a cultura interfere nas minhas escolhas, né? No meu caminhar, entende? Então, era isso que eu queria colocar, Paty. Excelente. O Robson, Maria fez aqui uma citação, né? E a gente é importante mesmo que a gente fale. Ela fala do penúltimo parágrafo do capítulo, né? Que, segundo ela diz, e penso que ela tem razão, tem a função de justificar e orientar o capítulo. Eu transcrevi aqui, botei como banner, vou fazer a leitura e já passo para você comentar. Joana vai dizer assim: como profilaxia e terapêutica eficaz, existem os desafios propostos por Jesus, que são de grande utilidade, induzindo a criatura a dar passos mais largos e audaciosos do que aqueles que levam na direção dos breves objetivos da existência apenas material. Mas se quiser comentar. Porta larga e porta estreita, não é? Porta larga e porta estreita. Aquele coletivismo vai por onde? Pela porta larga, não tem esforço. Não tem esforço. Eu passo muito facilmente por ela. Agora, pela porta estreita, eu tenho que fazer uma dieta, né? Eu tenho que emagrecer. Eu tenho que deixar para trás a minha vaidade, o meu orgulho, e trazer na minha bagagem a coragem de quem confia. O irmão Bezerra de Menezes, o doutor Bezerra de Menezes, ele diz uma coisa muito interessante. A gente faz a programação reencarnatória e quando chega aqui que se depara com ela, nós somos flagrados baldios de fé. Consigo me fazer entender? Quer dizer, poxa, a gente traz uma proposta transgressora. Nós trazemos essa proposta que Joana coloca como propósito de Jesus, passos mais largos e audaciosos. Isso está no nosso planejamento reencarnatório. Mas quando a gente está aqui, a gente não dá passos largos, eu fico nos passos curtos, porque deixo em algum lugar a minha fé em Deus e a minha fé em Jesus. Eu digo assim, Jesus é o seguinte, se me fechar uma porta, me abra duas, não me deixe ocioso, me dê trabalho, no sono do meu corpo, carrega o meu espírito, bota ele para trabalhar, não deixe ele vadio, não deixe ele ocioso, eu lhe peço, entende? E tem situações que a gente vai assim, Jesus, é o seguinte, eu acho que eu não estou capaz não disso, entendeu? Mas eu não quero nem saber, eu vou, viu? Agora, ou venha comigo, ou então me empreste aí seus assessores para virem comigo, porque eu não vou dar conta, não estou seguro de mim, mas vou. Mas vou. É porta estreita, tem duas portas, Jesus diz que a porta estreita me leva ao caminho, eu não quero saber das facilidades, eu vou para a porta estreita. Então, assim, esses passos mais largos é exatamente a proposta de Jesus e é desafiadora. Jesus foi desafiador, foi transgressor, trouxe uma proposta incomodativa, tirou as pessoas da zona de conforto, tanto mexeu no conforto das pessoas que elas se sentiram ameaçadas e quiseram silenciar aquela voz. Então, assim, se a humanidade, né, da rotina, se o time da rotina está contra a proposta divina de Jesus, eu vou seguir a proposta divina de Jesus. Entende? Então, assim, é preciso coragem, mas não é coragem de arrogância, não, sabe? É a coragem de quem tem fé, é a coragem de quem mergulha na vida sorrindo, porque tem um Criador, eu não estou aqui sozinho, nós já sabemos disso, né?
E eu posso ser melhor, porque se a gente vai para as neurociências, a gente percebe que nós somos a única espécie que tem um código genético aberto. Olha como o Criador já fez tudo. E código genético aberto é para eu ter dúvida, é para eu fazer escolha, é para eu passar por experiência, é para eu ser de um jeito e modificar esse jeito que eu sou. Por isso que código genético aberto. Um cavalo, no dia seguinte não tem dúvida, ele vai comer capim. E no outro dia também, ele não vai ter pensar que será que eu vou no McDonald's? Não vai, não tem dúvida. Mas nós temos dúvida, por quê? Porque o nosso código genético é aberto. Porque nós precisamos escolher o caminho, porta estreita ou porta direita. Crescimento, né? Ou paralisia. Assim, bem pontuado, Maria. Eu talvez não tenha palavras para comentar ou para levar a resposta que você gostaria de ouvir, mas é o pouquinho que me parece que Joana traz como propósito desse parágrafo. Perfeito, Robson. É interessante ela colocar como profilaxia, né, prevenção e também como terapêutica. Luísa, inclusive, pergunta, né, sobre como considerar, né, ou classificar a rotina como ruim ou boa, né, e aí trazendo também para uma noção relacionada aos hábitos. Maria gostou da resposta, viu, Robson? Talvez pelos efeitos, né, porque o que a gente viu aqui ao longo dessa conversa breve é que a rotina degradante, ela causa efeitos perniciosos, voltados para transtornos, para conflitos, para grave sofrimento, para sentimento de vazio existencial, de não pertencimento, de não assumir a própria natureza. E os hábitos edificantes, pelo contrário, promovem refazimento, né, sensação de pertencimento, consolação, desejo de não ficar encastelado em si, mas de partir também para ajudar os outros, a solidariedade. E é interessante, assim, o quanto o evangelho, porque assim, a gente às vezes entende o evangelho sob o ponto de vista religioso, né, mas o evangelho é uma proposta moral, é uma proposta, é uma mensagem cósmica, é uma mensagem universal. A gente vê ideias consoantes ao pensamento de Jesus em outras doutrinas filosóficas religiosas, né? Em alguns filósofos existencialistas, em algumas religiões orientais. Então, independente assim do credo, vamos colocar, a proposta do evangelho é remédio para as dores humanas, porque Jesus, como psicoterapeuta exemplar, conseguiu ele mesmo se tornar, né? A sua mensagem se tornar a psicoterapia, a vivência do evangelho ser a terapêutica mais eficaz para os nossos dilemas, porque ele coloca no centro aquilo que Robson trouxe no exemplo do concurso, né? O idealismo. Então, se eu tenho um ideal e para assumir, né, para realizar esse ideal, eu vou optar por fazer um concurso, por me casar, por permanecer celibatário, por ser, digamos assim, uma pessoa que siga, né, determinada doutrina religiosa, que seja. O importante é a prática do amor ao próximo, da solidariedade, envolver esses serviços de enobrecimento humano onde quer que a gente esteja. Porque ajudando, é interessante, o ajudar o outro acaba sendo um pretexto para o nosso próprio aprimoramento íntimo. O progresso social acaba sendo uma própria consequência do progresso pessoal. Então a gente cultiva, e somos convidados a cultivar, muitas ambições materiais, né? Ter dinheiro de reserva, ter fortalezas na beleza, na fama, né? Naquele cargo que a gente tem, como se aquilo fosse trazer verdadeira segurança. Mas quais são as nossas ambições espirituais, né? Hoje nós estamos imersos numa psicosfera, vamos dizer assim, que tem um excesso de tecnologia. A tecnologia em si mesma é neutra, mas a forma como nós, grosso modo, temos usado a tecnologia tem deixado o ambiente mais polarizado, mais intoxicado desde a infância. Cada vez mais
notícias de criança, pasmem, tendo acesso a conteúdos pornográficos, tendo acesso a conteúdos que para ela, naquela formação do psiquismo inicial, é como uma violência, erotização infantil, né, a adultização das crianças, que a gente acha lindo, mas que pode violentar aquela criatura, aquele espírito reencarnante que recomeça justamente para tentar vencer as rotinas que exerceu nas últimas reencarnações, e qual barro maleável, sob o influxo das mãos dos cuidadores, aguarda justamente essa educação moral que escasseia. E é interessante que Joana, na obra, até cita dois exemplos assim icônicos, né? O homem de ferro e a mulher boneca. Sendo que essa fortaleza e fragilidade não está exatamente numa anatomia, um gênero, né, numa determinada conformação física. Mas essa fortaleza é fortaleza íntima do espírito quando se percebe enquanto ser imortal. Então a gente tem que ter muito cuidado e lembrar que o próprio Cristo cultivou na sua experiência humana, né, quando esteve aqui conosco, internados neste planeta, hábitos. Hábitos esses que não eram essas rotinas estafantes, mas hábitos revitalizadores, né? Os evangelistas narram que o Cristo, com frequência, retirava-se das multidões e subia ao monte para orar, né? Que, entrando no templo, pegava os escritos sagrados para ler. Ele que conhecia a Torá, enfim, com uma profundidade que nenhum rabino se aventurava a competir. Ele que ensinava, ou seja, repartia o conhecimento dele com todas aquelas pessoas que queriam ouvi-lo. Então a gente vê que esses hábitos nos humanizam, mas as rotinas que a gente trabalhou aqui hoje podem nos objetificar e nos fazer afastar dessa nossa destinação espiritual, né, Robson? Isso. Eu queria, se você me permitir, Patrícia, ajudar um pouquinho a Denise numa dúvida que ela tem. Então, assim, olha só, a gente confunde realmente, porque nós temos um preconceito, não é preconceito negativo, é um conceito formado previamente a respeito do termo rotina, né? Rotina é um termo aplicável em diversas áreas, né? E como tudo na vida tem seus polos positivos e negativos, a rotina também. A Joana, ela traz o polo negativo da rotina, aquela rotina que paralisa, aquela rotina que traz o mesmo sempre, que não modifica o sujeito, que bloqueia, né? Então, assim, a rotina degradante é a mesma rotina, mas é aquela que traz um conjunto de práticas e de comportamentos não evolutivos, né? Mas eu preciso de rotina. Olha só, se o nosso código genético, falamos disso, é aberto, eu só me atualizo por uma rotina. O que seria rotina? Rotina é a recorrência de uma prática. Mas se as práticas são evolutivas, se as práticas são boas, são positivas, eu preciso dessa rotina. Eu preciso dessa rotina. Agora, aquela rotina, aposentadoria, talvez até para ficar mais claro, o que seria aposentadoria? É o retorno aos aposentos. Se eu não tenho um propósito, não é um retorno aos aposentos para essa rotina degradante, mas se eu não tenho um propósito de vida, esse tempo em que eu vou receber por um trabalho que não vou realizar, né? Como resultado de uma vida ativa, porque é preciso considerar que nós chegamos numa idade em que teremos somente resíduos fisiológicos, não estaremos plenos, então, assim, mas não estaremos inválidos, né? Então, essa aposentadoria pode me permitir implementar, para mim, rotinas altamente saudáveis,
Entende? E outra coisa que pode ajudar com relação aos hábitos é comparar com os vícios, né? Hábitos está mais associado, nos induz a perceber virtudes, né? Lógico que tem maus hábitos, né? Mas quando a gente traz os vícios, aquilo que vicia e que causa uma dependência em mim, a gente já percebe que tem alguma coisa que precisa ser revista, né? Então, assim, essa rotina, ela é necessária. Desculpe, eu preciso ter uma rotina de estudo, eu preciso ter uma rotina, estabelecer espaços no meu dia, na minha semana, para determinadas práticas. Então, o que é isso? É uma rotinização dos meus propósitos, das minhas missões, dos meus desejos, né? Daquilo que eu atribuo a mim mesmo. Agora, qual é a qualidade do que me atribuo? Aí sim é que nós precisaríamos olhar. É isso, Tati. Não sei se ajudei, Denise, mas ou se compliquei, né? Isso, ela até dá um retorno, ó, Robson. Rotina pode ser degradante, tanto quanto movimento constante, mas no mal. Ótima comparação entre hábitos e vícios, agora entendi. Excelente. Tem até um trecho do próprio capítulo, né, que Joana vai dizer assim: a desenvoltura das propostas evangélicas facilita a ruptura da rotina, dando saudável dinâmica para uma vida integral em favor do homem e espírito eterno. O que combina bem com a ideia que o Robson trouxe, né? Da rotina como esses hábitos perniciosos. Ela, inclusive, em outra obra vai dizer, né, que o ser humano é um homem de hábitos, é um ser de hábitos. Então, quem não os tem bons, inevitavelmente tem nos maus, né? Então, tá aí à nossa disposição saber o que a gente escolhe. Então, minha gente, desde já agradecemos pela presença, pela participação, né? Muito importante aqui nos nossos estudos. E, se Deus quiser, estaremos no próximo domingo abordando mais um capítulo. Robson, fique à vontade para fazer mais alguma consideração que queira, amigo. Gratidão imensa, espero que tenha ficado uma sementinha. E para a irmã Joana de Ângeles, espero que tenhamos servido de instrumento, né, para a divulgação da sua obra, para fazer chegar no coração das pessoas, com um acalento também de que não é difícil, é desafiador, mas nós conseguimos porque estamos amparados, né? E que tenhamos, assim, uma semana maravilhosa, rica em experiência, viu? Não é na rotina degradante daquele nada a fazer, não. É riquíssima em experiências e desafios, é isso que eu desejo para cada um de nós, e uma boa dose aí para mim também, né? É muito bom estar com todos vocês, espero que tenhamos, de alguma forma, contribuído nesse processo evolutivo, porque somos companheiros de viagem. Fiquem com Deus. Ó, Robson, Luísa disse que não ficou só sementinha, não. A árvore já cresceu, viu? Ficou Oh, que árvore. bom, que bom, que bom, que bom. Obrigado, muito que bom. Então, gente, para agradecer, vamos endereçar ao alto a nossa prece final. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade preciosa de refletir sobre os teus ensinamentos, sobre o viés psicológico que Joana de Ângeles nos traz, que nós possamos empreender esforços enquanto temos tempo, com o objetivo de reformar a nós mesmos, com carinho, com autocuidado, com disciplina e com perseverança. Que não esmoreçamos perante as dificuldades, mas perseveremos sempre, ajudando a nós mesmos em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. Que o Senhor esteja sempre conosco, em nossas mentes, em nossos corações, que nos ajude, que nos ampare nessa desafiadora descoberta de nós mesmos. Que assim seja. Que assim seja. Tchau, gente. Até a próxima.